Aula passada, então, nós criamos o nosso primeiro documento. Lembrando que os documentos aqui no CorelDRAW, ele vai ser abertos em abas. Então eu tenho aqui a tela de boas-vindas, que é aquela tela inicial, e eu tenho aqui o exemplo 1, que é o meu documento em branco. Vou inserir aqui então o meu primeiro objeto. Por padrão, o CorelDRAW me dá como primeira ferramenta ativa a ferramenta seleção. Essa é uma ferramenta muito utilizada tanto para selecionar quanto para transformar objetos, editá-los. Vou começar aqui com a ferramenta retângulo. Então, é a ferramenta mais simples e a partir dela são os mesmos recursos para alteração e edição dos demais objetos e desenhos aqui do CorelDRAW. Algumas ferramentas apresentam essa flechinha do lado direito aqui, inferior no botão, indicando que no mesmo botão você tem algumas opções. Então, se eu deixar o botão pressionado, ele me dá que a ferramenta retângulo tem duas opções. Ele tem um retângulo e tem um retângulo de 3 pontos. O que nós vamos utilizar inicialmente é a ferramenta retângulo, que também pode ser acionada com a tecla F6. Então, selecionei o retângulo. Observe que agora está ativo. Para desenhar o retângulo, basta você posicionar num ponto inicial. Então, deixo o botão pressionado. Para a direita, aumento a largura. Para a direita e para a esquerda. E para cima e para baixo, eu defino a altura do meu retângulo. Vou soltar o botão. Soltando o botão, eu tenho o desenho feito. Observe então que ele está aqui apresentando para mim alguns pontos de edição em volta do desenho. Isso acontece porque esse desenho já está selecionado. A partir do momento que eu desenho ele, ele auto-seleciona. Mas o ideal para você poder realizar qualquer alteração no desenho é trocar a ferramenta. Porque a ferramenta que está ativa ainda é a ferramenta retângulo. Para mover o desenho ou redimensioná-lo, aconselho você trocar aqui para a ferramenta seleção. Se eu clicar fora do desenho, ele desmarca o desenho. Então esse é o meu desenho original. Clicando em cima do desenho, eu consigo selecioná-lo. Estando selecionado, observe que se eu posicionar o ponteiro do mouse no centro do desenho, qualquer parte central do desenho, o ponteiro do meu mouse vai virar uma cruz. Isso indica que eu posso mover o desenho. Então basta eu clicar, deixar o botão pressionado, e eu posso arrastar esse desenho para o seu local em definitivo. Já os pontos laterais no desenho são utilizados para redimensioná-lo. Então, se eu quero redimensionar a largura, quero um pouco menor, basta posicionar aqui no ponto central, deixar o botão pressionado, eu consigo arrastar para a esquerda ou para a direita, eu consigo aumentar ou diminuir o desenho. Soltando o botão, ele vai definir o tamanho. Isso para qualquer ponto central. Posso descer, aumentar a altura, largura em qualquer um dos pontos. O ponto da diagonal é interessante porque eu posso aumentar tanto a largura quanto a altura ao mesmo tempo. Então, se eu pegar esse ponto da diagonal, botão pressionado, tanto a largura quanto a altura. Se eu quiser aumentar ou diminuir proporcionalmente o desenho, eu posso pegar aqui uma diagonal, deixo o Shift pressionado, clico, eu consigo aumentar e diminuir proporcionalmente o desenho. A largura e a altura serão redimensionadas de forma proporcional para que o desenho não perca definição. Isso a gente vai utilizar muito em caso de fotos, por exemplo. Caso você importe uma foto aqui para o CorelDRAW, você precisa redimensionar essa foto para que você não altere a largura e a altura do objeto, fazendo com que a foto perca a proporção, né? Aí sim vamos utilizar o Shift com mais detalhes futuramente. Ok, então você já viu que você pode arrastar para mover e pode utilizar os pontos diagonais aqui para aumentar ou diminuir o desenho. Caso deseje excluir um desenho, você pode utilizar a tecla Delete. Esse desenho será excluído sem nenhum problema, desde que ele esteja selecionado, né? Então, vou desenhar aqui novamente. Cliquei na ferramenta retângulo, desenho retângulo. Vou voltar aqui na ferramenta seleção. Se eu der um clique fora, ele não está marcado, né? Pressionei Delete, não tem nada para apagar. Eu tenho que clicar sobre o desenho e pressionar o Delete. Você pode então redimensionar e mover o objeto de forma orgânica, né? Usando o mouse aqui. Ou você pode utilizar aqui a barra de propriedades, onde você tem as posições X e Y do objeto
Então, se eu mover ele para a direita aqui, ó, observe que a posição X vai ser aumentada ou diminuída. Para cima e para baixo, a posição Y. Então, se eu quero um local específico, eu quero na posição 10 no X e 20 no Y. Esse ponto central aqui, que é o ponto base do objeto, está posicionado no 10 centímetros no X. Daqui para cá eu tenho 10 centímetros. E no Y, daqui para cá eu tenho 20 centímetros. Ou melhor, no caso aqui, né, como você deve ter percebido, o Y aqui do CorelDRAW é de baixo para cima. Então, o 20 é daqui para lá. Então, e aqui 10. Então, X e Y de baixo para cima. Aqui eu tenho o tamanho do objeto. Eu quero esse objeto com 5 centímetros de largura, com 5 de altura. Então eu posso aqui, 5 por 5, Enter. Na impressão desse objeto, ele vai estar exatamente com 5 centímetros de largura, com 5 de altura. Observe aqui que a porcentagem da escala, o fator de escala do objeto foi alterado, porque eu fiz o desenho, troquei para 5 centímetros, ele me disse aqui que eu diminuí 51% do desenho. Eu posso colocar aqui 150%, por exemplo, de largura. Então ele vai aumentar. A partir do tamanho original, eu altero a largura e a altura em escala. Para que fique proporcional aqui o desenho, deixa eu voltar a 100%. Por que proporcional? Se eu aumentar só a largura, um pouquinho 150, ele vai alterar só a largura em 50%. Posso usar o Ctrl Z para voltar, caso deseje. Se eu travar aqui, bloquear a proporção, qualquer alteração que eu fizer na largura, um pouquinho 15, ele altera a altura automaticamente para que o desenho não perca a proporção. Vai ser utilizado, como dito anteriormente, muito em foto, esse recurso. Normalmente, o bloquear a proporção sempre deve estar ativo, porque quando você está desenhando um retângulo, um círculo, algo assim, nem sempre você deseja que a proporção seja respeitada. Você quer alterar a largura e a altura independente. Então, ok. Você já conheceu então aqui as ferramentas básicas de edição. Próxima aula nós vamos conhecer as ferramentas básicas de preenchimento, para que aí sim possamos começar nosso primeiro projeto. Então, até lá.